De onde saiu a história de que gato preto dá azar? Quem me fez essa pergunta foi a minha filha, Nina, 9 anos, que tá doida para adotar um gatinho preto. E então, num movimento para me convencer de que ela vai ser capaz de cuidar desse bichinho, ela tem estudado pra caramba sobre o assunto. E qual não foi a surpresa dela ao descobrir que sim, existem pessoas que acreditam que passar perto de um gato preto, ainda mais se for uma sexta-feira 13, essa pessoa está ali contaminada por uma espécie de azar, por um azar, como se o bichinho tivesse então poderes mágicos, poderes de interferir no destino daquela pessoa. Bom, antes de chegar exatamente no ponto da história onde isso se tornou uma verdade, veio atravessando os séculos, eu contei para ela que nem sempre foi assim. Não deu para não recuperar a história lá no Egito Antigo de veneração desses bichinhos, de veneração do gato e do quanto o gato era importante naquela sociedade. E recuperei então a Basti, ou a Bastet, uma deusa, metade mulher, metade gato, que era ali um símbolo de fertilidade, de alegria, de harmonia familiar, de divertimento, de prosperidade. Tá? Eu trouxe aqui, olha, essa aqui é a cartinha do oráculo da deusa Bast. E ela evoca a brincadeira para quem tira essa cartinha. Como a gente acabou tirando essa carta no vídeo de hoje, tá aqui o oráculo da deusa, ó. É um livro sensacional que permite você estudar sobre mitologia diariamente em doses homeopáticas. Você pode tirar uma cartinha por dia e refletir naquilo, na sua realidade, certo? Então, segundo o oráculo da deusa, se a Basti surge para gente nesse vídeo, ela vem perguntar para gente: será que você está trabalhando demais e não está se permitindo brincar e usufruir dos resultados e das benesses desse trabalho no seu dia a dia, de tanto que trabalha? Fica aí a pergunta, né? É importante que a gente compartilhe de momentos de diversão entre os nossos, entre aqueles que a gente ama. É isso que essa cartinha vem trazer. Bem, e foi isso que eu trouxe, que eu acabei explicando para a Nina, né? Me servi do oráculo da deusa para trazer este entendimento de que nem sempre ao longo da história o gato foi associado ao azar. Agora, avançando um pouquinho mais no tempo, mudando no espaço geográfico, a gente chega na Europa cristã medieval. E ali sim, a gente tem o Papa Gregório IX, não sei bem se foi um papa, se ele era papa, sei que ele decretou ali uma súmula Vox Roma em 1233. E ali ele atribuía, então, aos gatos pretos um sentido de heresia, porque ele descreveu um ritual em que o gato era utilizado, um ritual satânico, de acordo com eles, né? E então, a partir daquele momento, a gente tem aí a difusão da ideia de que os gatos são bichinhos que transmitem aí uma má sorte. Agora, vale a gente registrar que não era o gato que fazia o ritual, né, gente? Pelo amor, quem fazia o ritual eram os seres humanos. É que a imaginação desses próprios seres humanos é um negócio de louco, né? A gente vai construindo coisas e ideais e ideias em torno de determinadas convicções e isso vai se espalhando ao longo do tempo. Foi assim com o gato. Bem, agora, avançando um pouquinho mais no tempo, chegando na Idade Moderna, a gente tem o fenômeno da caça às bruxas. Sim, a caça às bruxas, ela não é da Idade Média, ela é um fenômeno da Idade Moderna. Tem esse nome, Idade Moderna. E a gente tem um fenômeno aí que, segundo a Silvia Federici, foi assim o de maior perseguição contra as mulheres na história. É o fenômeno da caça às bruxas.
Agora, o que gato tem a ver com bruxa? O que gato tem a ver com mulher? E sim, eu vou te adiantar que as bruxas, as mulheres que foram consideradas bruxas pelos tribunais de Santa Inquisição, elas tinham gatos, né? E esses gatos eram julgados, condenados e sentenciados e sofriam ali com a pena da fogueira, muitas das vezes acompanhando suas donas. A questão era tão intrínseca na cabeça dos inquisidores que a mulher ela podia virar um gato, o gato podia virar mulher. Existe uma lenda na Inglaterra que conta que um homem, um pai e filho andavam pela rua à noite, se depararam com um gato e apedrejaram esse gatinho. No dia seguinte, eles passando pelo mesmo lugar, eles encontraram ali uma mulher velha e manca. E aí vale registrar essa imagética aí para a gente voltar nesse assunto em outro vídeo. Por que a bruxa é velha, manca, tem verruga, é corcunda? Mas enfim, eles encontraram ali e de cara associaram aquela mulher que eles haviam encontrado com o gato preto da noite anterior, certo? Havia também uma questão para os inquisidores que consideravam que uma bruxa ela nunca agia sozinha. Ela agia sempre com uma ajuda familiar. E aí, quando eu falo familiar, não é necessariamente alguém da família, alguém do mesmo sangue, pai, mãe, filho. Familiar no sentido de alguém que está ali ajudando, que alguém está compactuando e compartilhando daquele momento herético junto com aquela mulher. E aí o gato, muitas das vezes, ele foi considerado em muitos julgamentos como esse elemento familiar da mulher acusada de bruxaria. Parece assustador para os olhos de hoje, né? Mas assim, foi absolutamente normal e difundido entre os séculos XV e XVII na Europa, e inclusive nas Américas. Eu vou deixar umas referências bibliográficas aqui embaixo para você se aprofundar, e os comentários estão abertos para você trazer aqui e compartilhar seus conhecimentos também. Aceito dicas de filme, aceito dicas de livro. Se você olhar lá na minha relação e não encontrar o livro que você leu e você achou super interessante, pode compartilhar comigo que eu vou amar, viu? Agora deixa eu olhar minha cola aqui, porque posso ter esquecido algum ponto do nosso vídeo de hoje. Bom, por que mulheres, né? Já que a gente está falando de gato e de mulheres, por que mulheres? Só as mulheres eram perseguidas? Não, os homens também foram acusados de feitiçaria. Só que a gente tem aí um grupo, é uma tese minha, uma teoria minha, que eu ainda não vi outra pessoa falar. As mulheres, principalmente as mulheres mães, elas formam o grupo mais vulnerável numa sociedade em tempos de crise. E o momento da caça às bruxas é um momento de crise, é um momento de ruptura. E aí você vai poder ler e se aprofundar mais nisso no livro da Sylvia Federick, que eu acabei de falar agora e eu esqueci o nome, mas vou deixar aqui agora para você, aqui na descrição do vídeo. É isso, sabe? Então a gente tem inúmeras mulheres numa situação de pobreza, inúmeras mulheres viúvas, abandonadas pelos maridos, muitas tendo que criar seus filhos sozinhas. É uma situação que a gente conhece bem hoje em dia, né? Se a gente olhar ao nosso redor, num momento de crise, quem é que está se ferrando? Desculpe linguajar, são as mulheres mães que estão ali dando tudo de si para manter seus filhos, fazer seus filhos irem além, sobreviver e etc e tal. Então, a gente tem esse grupo, que é um grupo bastante vulnerável. E quando a gente fala de caça às bruxas, tá vendo se o microfone está ligado? A gente está falando também de um movimento que foi um movimento em busca de terras. A gente está falando de mulheres que foram destituídas das propriedades que tinham, e quem assume ali o controle por essas propriedades? Fica aí a pergunta para você exercer uma coisa chamada imaginação histórica, tá?
Vamos continuar. Se eu pedir agora aqui para você imaginar uma bruxa, como é que você imagina essa bruxa? Ainda mais depois agora, né, desse falatório todo. Quem é uma bruxa, né? É uma mulher como o pai e o filho viram, né? Uma mulher velha, manca, com uma verruga, com um cabelão. É uma mulher que tem um caldeirão, que mora numa cabaninha no meio da floresta. É uma mulher que tem uma vassoura e tem um gato preto. É uma mulher que foi considerada bruxa porque ela dominava o parto, ela sabia como partejar, sabia como aliviar as dores da mulher que estava no parto, ela sabia como fazer um controle reprodutivo, sabia que medicação tomar para fazer, para provocar um aborto, por exemplo, ou para evitar uma gravidez. Ela sabia curar determinadas doenças e essa mulher, ela era conhecida naquela sociedade onde ela morava. Isso é bastante importante. E aí, ela pode ter sido ali denunciada por um vizinho por conta de uma rusga, uma música alta que colocou, sabe? Denunciada por conhecer determinado tipo de terra e de cultivo e de olhar e falar, olha, não vai dar para a gente plantar batata esse ano não, sabe? Isso já gera uma suspeição, por que ela está falando isso? E ela está só observando as condições climáticas e dos ventos e sei lá mais o que daquele lugar onde ela vivia, certo? Bom, eu vou deixar aqui, já repeti isso, né? É Caliban e a Bruxa, é o nome do livro, tá? Tem um livro também que é um romance maravilhoso da Maryse Condé, acho que aí falei o nome dela certo. Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que eu vou deixar aqui nos comentários. Eu vou encerrar o vídeo porque o interfone está tocando e eu vou precisar atender. Tá? Um grande abraço e até a próxima.